Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 18 de agosto, e nós estamos lendo o Evangelho de Mateus. Chegamos ao capítulo 22. Hoje Jesus conta duas parábolas muito bonitas. A parábola do casamento do filho do rei e a parábola do traje de festa. Acompanhemos. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos dele, e jogai-o fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, como lhes disse, Jesus conta duas parábolas. A parábola do casamento do filho do rei e a parábola do traje de festa. Jesus conta estas duas parábolas aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, membros do Sinédrio. Foi exatamente o Sinédrio, o grande conselho da nação judaica, que decidiu prender Jesus e depois matá-lo. Aliás, desde a sua chegada em Jerusalém no capítulo 21, sobretudo depois da expulsão dos vendedores do templo, as controvérsias com as autoridades judaicas tornam-se cada vez mais intensas. Controvérsia com os chefes dos sacerdotes e com os anciãos, em 21, 23. Com os chefes dos sacerdotes e os fariseus, em 21, 47. Com os fariseus, em 22, 15. Com os saduceus, em 22, 23. Com os fariseus novamente, em 22, 34 e também no versículo 41. E os escribas e fariseus estão presentes em todo o capítulo 23. O processo, na verdade, se conclui com o grande lamento de Jesus sobre Jerusalém, a cidade que mata os profetas e apedreja os que são enviados de Deus. Isso está no capítulo 23, versículos 37 e 38. A parábola do casamento do filho do rei é muito semelhante à parábola dos vinhateiros homicidas. Esta parábola sempre foi interpretada
com traços alegóricos. O rei é Deus. O filho do rei é o Messias, é Jesus. Os empregados, enviados pelo rei, são os profetas e os apóstolos. Os convidados, que rejeitaram o convite, são os judeus. Os convidados das encruzilhadas são os pagãos e os pecadores. O incêndio da cidade é uma referência à destruição de Jerusalém no ano 70 pelos romanos. A rejeição das elites de Israel permitiu exatamente a abertura do reino de Deus aos de fora. Os excluídos, os impuros, os doentes, os endemoninhados, as prostitutas, os cobradores de impostos, os que não conhecem a lei, os ignorantes, os pagãos. E aí percebemos que os sumos sacerdotes, os doutores da lei, os anciãos do povo, na verdade, eles mesmos se excluíram do reino da salvação. A partir do versículo 11, contudo, muda a cena. Trata-se agora do período em que Mateus escreve o seu evangelho, mais ou menos pelo ano 80. Mateus acrescenta a chamada parábola do traje de festa. A pergunta fundamental agora é a seguinte: para tomar parte do banquete da salvação, basta ter aceito a fé cristã e o evangelho? Basta ser batizado e entrar numa comunidade eclesial? Este é o problema do tempo em que Mateus escreve o seu evangelho. A pessoa que aceita o convite é implicada, é chamada à responsabilidade em sua nova condição de vida. Ela deve ter uma nova conduta, um novo estilo, um novo jeito de viver e de ser, exatamente de acordo com a vocação, de acordo com o chamado de Deus. Isso tudo que eu acabei de dizer está simbolizado pela veste. A veste na Bíblia é símbolo da nova identidade que a pessoa recebe a partir do encontro existencial com Jesus Cristo. Esta nova identidade também tem relação com as obras de justiça, à luz do conceito de justiça do Evangelho de Mateus, e estas obras de justiça devem acompanhar a nova situação de vida daquele que optou por Jesus Cristo e foi batizado. É, portanto, um apelo à fidelidade, um apelo ao compromisso com o Evangelho, para que os cristãos não esfriem, os cristãos não negligenciem a vocação fundamental que receberam de Deus. Fundamentalmente, o que Jesus quer nos dizer é o seguinte: o destino dos seres humanos se decide a partir do convite recebido de Deus, e isto é graça, mas também a partir da fidelidade e da pertença à comunidade daqueles que são amigos do Senhor. O batismo cristão não é magicamente por si mesmo salvação. Não é uma garantia mágica da participação no reinado de Deus. A exclusão do reino de Deus, na parábola, é simbolizada pelas trevas, o ranger de dentes e o choro. O choro é exatamente a reação da pessoa que foi excluída, em oposição à alegria da festa, à alegria do banquete. Esse é também o destino daqueles que se confrontam com a pedra angular na parábola anterior do Evangelho de Mateus. O estranho no texto é que Jesus não faz nenhuma referência à noiva. A imagem do casamento na Bíblia é sempre vinculada ao tema da aliança de Deus com o seu povo Israel. E esta aliança foi selada de modo especial na vinda do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus doou a sua vida, e esta vida doada
é sacramentalmente presentificada no banquete da Eucaristia. O casamento, portanto, é símbolo do Messias esposo, muito presente no Novo Testamento. E o banquete, a festa, simboliza exatamente a alegria deste casamento. E o traje? Responder o convite para as núpcias do Cordeiro, mas não querer assumir os compromissos de cristão, de cumprir a vontade de Deus. Isso significa o quê? Não basta dizer, sim, Senhor, eu creio. Não basta dizer que tem fé. Quem atende ao convite de Deus deve vestir a roupa, deve vestir a camisa, como a gente diz, deve vestir o traje adequado. O traje dá o senso de pertença. O traje é também símbolo da vida ética de acordo com o Evangelho. O traje é símbolo de uma vida toda de acordo com a palavra de Deus, da observância e de um comportamento ético de acordo com aquilo que Jesus nos pede: o amor, o perdão, a reconciliação. O comportamento ético de um cristão é simbolizado pelo traje apropriado. As parábolas falam do casamento do Messias esposo, símbolo nupcial da aliança. Fala-nos da relação de Israel e da igreja com o seu Deus. O banquete, ao mesmo tempo, é símbolo da alegria presente e atual, mas é também símbolo da consumação futura, da parousia. Os enviados são os missionários, os profetas, os pregadores do Evangelho. Não se pode viver a fé cristã sem o traje apropriado, sem o amor, sem a caridade, sem a solidariedade. Alguém que diz que é de Cristo, alguém que diz que pertence à comunidade cristã, mas não quer vestir a camisa, não quer viver de acordo com a santa palavra de Deus, aquele que não tem a responsabilidade de pertencer ao povo de Deus, ao povo da aliança, de estar vinculado existencialmente a Cristo e de ter uma fé consequente, uma fé de acordo com a palavra, uma fé de acordo com os grandes valores do reino que Jesus prega. Ora, se não for para isso, não basta dizer que tenho fé, ou que pertenço a Cristo, ou que fui batizado. Não. O banquete também é símbolo da intimidade, da convivência, da amizade com Cristo. E quem é amigo de Cristo, quem tem proximidade a Cristo, vive de acordo com a sua santa palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos convidados para esse banquete do Cordeiro. Somos convidados para o casamento. Somos uma comunidade cristã missionária que veste o traje da festa do banquete do Cordeiro. E por isso mesmo se compromete com a justiça do reino, com a caridade, com a ética, com a vivência da palavra. Que Deus nos dê também a graça da abertura a todas as situações existenciais, às outras periferias, a tantos que estão excluídos nas encruzilhadas da vida. Estão esperando talvez a missão da igreja, o nosso convite, a nossa presença em meio às encruzilhadas existenciais. Jesus conclui dizendo: muitos são chamados, poucos escolhidos. Chamemos, convidemos. A palavra grita, a palavra convida, a palavra chama. E que as pessoas possam fazer a experiência de encontro pessoal com Cristo e viver de acordo com este senso de pertença ao Senhor. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Recorde, a palavra aquece o coração. E a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã.